Fala galera, estamos de volta para a terceira parte da nossa aula de hoje e a gente vai falar sobre o capítulo da metodologia. A metodologia, ela corresponde ao tópico do nosso capítulo de livro, que ele vai apresentar para o leitor qual foi o passo a passo que você, autor, realizou para construir o seu capítulo de livro. Então aqui no caso, eu vou mostrar para vocês um modelo que vocês podem até copiar ele, porque é bem semelhante ao que a gente vai fazer na nossa disciplina, certo? Então, bora lá. Deixa eu ler o texto para vocês. O presente artigo, no caso, o ideal seria falar capítulo de livro, né? O presente artigo foi realizado por meio da realização de uma revisão bibliográfica, que é o intuito de todos vocês, alunos, fazerem, né? Já que não dá para a gente fazer uma atividade prática devido à pandemia, na qual buscou-se referências em base de dados online. Então, por isso que eu apresentei para vocês, antes da aula de hoje, como realizar buscas no site do catálogo de teses da CAPES, como realizar buscas no site do Google Escola, do Google normal, certo? Na qual buscou-se referências em bases de dados online, exemplo do Google Escola, Cielo, SPEL, Portal de Periódicos da CAPES e catálogo de teses da CAPES. Além de impressas, livros, revistas científicas, manchetes de jornal, A Tarde e Correio. Então, A Tarde e Correio são dois jornais que existem aqui em Salvador, onde eu moro, e eu realizei buscas nos mesmos para poder construir o trabalho, tá? Se vocês não quiserem utilizar nenhuma fonte impressa, não tem problema nenhum, certo? Eu mesmo, particularmente, utilizo, na maioria das vezes, fontes somente digitais. Então, se vocês não utilizarem impressa, é só vocês cortarem essa parte do texto. Então, foram utilizadas fontes digitais e impressas que abordassem em seu contexto o tema. Aí, no meu caso, o tema foi proposta e currículo na educação infantil. Poderia ser, usando o exemplo daquelas aulas anteriores que eu ministrei para vocês, o tema poderia ser radicais livres. Se a gente for usar o exemplo que eu disse que era o de Jéssica, poderia ser softwares educacionais atrelados à química. Tratando-se de uma pesquisa descritiva quanti-qualitativa. O que é que eu quero dizer com isso? Quanti, porque tem a análise do quantitativo de trabalhos publicados ano a ano, então envolve número, tudo que envolve número é quanti. E qualitativa, porque eu vou descrever os dados baseados nesses números que foram obtidos. Então, esse trabalho que eu apresentei foi quanti-qualitativo, e o de vocês eu também vou fazer de forma que ele seja quanti-qualitativo. Por isso que eu pedi para vocês irem pesquisando ao longo do tempo, ao longo das aulas anteriores, os trabalhos relacionados ao tema que vocês escolheram. Então, a gente vai ver isso bonitinho quando eu chegar na parte do resultado de discussão. Vai ficar mais claro para vocês o porquê da importância de vocês realizarem essas buscas. Então, beleza. Nesse primeiro momento, eu disse quais foram as fontes de dados que a gente utilizou para realizar esse trabalho. E no segundo parágrafo, eu vou apresentar quais foram os termos que eu utilizei durante as minhas buscas na internet para eu encontrar os trabalhos que eu utilizei nesse trabalho. Então, bora ver. Como palavras-chave utilizadas durante as buscas, tem-se projeto pedagógico na educação infantil, proposta pedagógica na educação infantil, currículo na educação infantil e proposta pedagógica mais currículo mais educação infantil. Digamos o trabalho da GEL, de softwares. O de GEL, como palavras-chave, poderia ser, por exemplo, softwares mais química, softwares educacionais mais química, programas de computador mais ensino médio mais química, programa de computador, química, não sei, deixa eu pensar outra coisa.
Alunos especiais, né? A gente tem que lembrar que, às vezes, no ensino médio, a gente pode ter alunos que têm a condição de ser aluno especial. Então, ele requer uma educação de ensino mais detalhada. Então, talvez seria interessante até para a Gel, eu não sei se ela pensou nisso no trabalho dela, também acrescentar o termo educação inclusiva. Então, poderia ser uma proposta, certo? Então, vocês podem utilizar as mais variadas palavras-chave para realizar a busca de vocês. Depois disso, de falar quais são as fontes que vocês consultaram, se o trabalho é qualitativo ou quantitativo, quais foram as palavras-chave que vocês utilizaram, é interessante vocês dizerem o tempo de realização do trabalho, além de dizer qual é o período amostral que esse trabalho se refere. Então, bora aqui ler o exemplo para ficar mais claro para vocês. A realização das buscas por referências durou um período de 12 meses, compreendendo os meses de julho de 2019 a junho de 2020. Então, no nosso caso, o tempo já é menor, né? Ele vai de fevereiro até julho. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 6 meses. Então, vocês podem aproveitar esse texto, tira os 12 meses e coloca 6 meses. Aí troca para fevereiro de 2021 até julho de 2021. Continuando a leitura, como item balizador, para a seleção das referências, optou-se por utilizar no capítulo da fundamentação teórica os trabalhos publicados na base de dados online do catálogo de teses da CAPES. Então, vocês viram lá em cima que eu citei que eu pesquisei uma série de fontes, plataformas online. A exemplo do Google Escola, Cielo, Spell e o portal de periódicos da CAPES. Mas, para a fundamentação teórica, eu optei por utilizar apenas os trabalhos que foram encontrados no catálogo de teses da CAPES. E, para finalizar, eu digo qual é o período amostral que compreende esse meu trabalho. Esse período amostral compreende o período de 1987 até 2019. Então, todos os trabalhos que eu encontrei nesse período, eles foram citados. Por fim, não é obrigatório, mas eu quero fazer com vocês, né? Pelo menos ensinar como é que faz. Então, os dados a serem tabulados, né? Eles serão convertidos em tabelas e gráficos, os quais serão gerados por meio do programa Microsoft Office Profissional Plus Excel 2016. Talvez o modelo que vocês tenham no computador de vocês seja diferente do modelo que eu tenho no meu computador, que é esse daqui, tá? Caso seja diferente, não tem problema nenhum. É só vocês colocarem o nome bonitinho do modelo que vocês têm no computador de vocês, sem problema algum. E aí a gente chega aqui na parte da proposta e currículo da educação infantil, que aí é a parte da fundamentação teórica, né? Como é que vai se caracterizar essa fundamentação teórica? Basicamente, nesse capítulo, 100%, todos os parágrafos devem apresentar citação. Por que isso? Porque ele deve ser escrito todo com base no que os outros autores dizem, relatam sobre o trabalho que você está desenvolvendo, certo? Então, reparem, primeiro parágrafo tem a citação a Santos, o segundo tem a citação a Brasil, 1988, e Santos, 2018. O terceiro tem uma citação a Lima, 2013. O quarto tem uma citação a Ronneborg e Silva, 2007, e Pereira, 2014. O outro parágrafo tem uma citação a Kramer, 1997. O outro tem citação a várias leis, Estatuto da Criança, Diretrizes e Bases da Educação, Referencial Curricular Nacional, por aí vai. Então, vocês vão reparar que todos os parágrafos, eles têm a sua citação. Obrigatoriamente, tem que ter citação.
são, certo? Beleza. Aí vocês vão reparar, podem pegar esse modelo de capítulo de livro que eu estou apresentando para vocês, que eu nem sempre sigo o mesmo padrão de citação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu faço a citação logo no início da frase, que nem esse daqui, e em outras ocasiões, deixa eu mostrar, eu faço a citação no final, que nem esse modelo daqui, tá? Então, não obrigatoriamente, as citações têm que estar sempre no final. Não, pode estar no início ou pode estar no final. Lembrando que se você for fazer no final, ó, você abre um parêntese e coloca a citação toda em caixa alta, que nem essa parte aqui, que eu deixei destacado em azul. Caso seja diferente, você faça logo no início da frase, ó, Cunha 2019, poderia ser segundo Cunha 2019, conforme Cunha 2019, você deixa só o ano entre parênteses. E o nome do autor você deixa inicial em maiúsculo e o resto em minúsculo. Beleza? Tranquilo, tranquilex. E aí a gente chega na parte dos resultados de discussão. Nesse capítulo, ele vai ser o mais importante de todos para a gente. E eu vou dar uma pausa nessa parte da nossa aula e a gente volta já já para eu explicar os resultados de discussão para vocês.